Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. História Geral da África e Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. Unesco. Representação no Brasil. Ministério da Educação do Brasil. Universidade Federal de São Carlos. História Geral da África e Metodologia e Pré-História da África. Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África. Coleção História Geral da África da Unesco. Volume e Metodologia e Pré-História da África. Editor J. Kizerbo. CAPITUL 14. 367. Geografia Histórica. Aspectos econômicos. Segundo Gilbert, o verdadeiro objetivo da geografia histórica é a reconstrução da geografia regional do passado. Num volume como este, tal definição deveria levar-nos a apresentar uma geografia regional da pré-história africana, com ênfase nos aspectos econômicos. Tal propósito implicaria, sem dúvida, em um exame completo das condições físicas e humanas vigentes num passado remoto, o que inevitavelmente acabaria por invadir o objeto de estudo de alguns tantos outros capítulos deste volume. Assim sendo, o presente capítulo tratará fundamentalmente de considerar os recursos naturais básicos em termos da forma como foram descobertos e utilizados na África desde a pré-história. Tal enfoque, além de revelar a vasta gama de riquezas naturais do continente como as conhecemos na atualidade, procurará destacar aquelas que foram consideradas como tais num passado remoto, os lugares onde foram descobertas, a maneira como foram utilizadas e em que medida facilitaram ou frearam o controle do homem sobre extensas áreas do continente, os minérios e o desenvolvimento da tecnologia humana. Os minerais talvez constituam o mais significativo dos recursos naturais que permitiram ao homem o controle de seu meio ambiente. Os minérios são: 1 Gilbert, E.W. 1932, p. 132. Geografia Histórica. Aspectos econômicos. A. Mabogunji. 368. Metodologia e Pré-História da África. O material-chave do universo. Seu processo de formação é extremamente lento, podendo estender-se por milhões de anos. Comparada à ocupação da Terra pelo homem, a qual talvez remonte a 3 milhões de anos, a escala temporal geológica é bastante longa, abrangendo mais de 5 bilhões de anos. Vastas zonas da África repousam sobre massas rochosas classificadas entre as mais antigas do planeta. As rochas cristalinas antigas, consideradas como o pedestal rochoso do continente, recobrem pelo menos 1/3 de sua superfície. Compreendem sobretudo granitos e rochas metamórficas, como os xistos e os gneisses. Algumas são altamente mineralizadas. Entre as mais importantes dessas formações, convém destacar as da zona cuprífera do Shaba, Zaire, cuja extensão ultrapassa 300 km. Esta zona contém não só as maiores jazidas de cobre do mundo, como também algumas das mais ricas jazidas de rádio e cobalto. No Transvaal, África do Sul, o complexo ígneo do Bushveld, com uma superfície de 6.000 km2, e o Great Dyke, que atravessa o Transvaal numa extensão de 500 km até o Zimbábue, são igualmente abundantes em minérios, como a platina, o cromo e o amianto. A zona diamantífera africana não tem correspondente no resto do mundo. É na África do Sul que atinge sua maior concentração, embora haja outras jazidas na Tanzânia, em Angola e no Zaire. A África do Sul, Gana e o Zaire possuem minas de ouro. O estanho é encontrado no Zaire e na Nigéria. Ressaltemos também a presença de importantes jazidas de minério de ferro na África Ocidental, como as da Libéria, da Guiné e de Serra Leoa. Somente a Guiné possui mais da metade das reservas mundiais de bauxita, minério de alumínio. O antigo embasamento da África sofreu inúmeras fraturas vulcânicas, que remontam além do pré-cambriano. Essas fraturas provocaram intrusões graníticas portadoras de ouro e estanho, bem como imbricações de rochas básicas e ultrabásicas. Produziram igualmente rochas eruptivas ou efusivas, em grande parte de formação mais recente, que, além de desagregar-se para formar solos ricos e férteis, também produziram minérios e rochas de grande importância na história do continente, como o basalto de obsidiana do Quênia. O resto da África, ou seja, cerca de 2/3 do continente, apresenta antigas rochas sedimentares que remontam ao pré-Cretáceo. Devido à sua idade, estas rochas também contêm inúmeros depósitos minerais.
Ao longo da margem norte do continente, por exemplo, numa área que se estende do Marrocos à Tunísia, atravessando a Argélia, encontra-se o grande cinturão dos fosfatos associados às jazidas de ferro, extremamente ricas. Importantes jazidas de minério de ferro de origem sedimentar podem ser encontradas, ainda, na região de Karoo, na África do Sul, e nas Damara, na Namíbia. Em contrapartida, 369 Geografia histórica. Aspectos econômicos. Excetuando-se umas poucas ocorrências no Highveld da África do Sul e no Anchifield do Zimbábue, o carvão praticamente inexiste no continente. Como que para compensar essa deficiência, as rochas sedimentares mais recentes do pós-Cretáceo encerram, no Saara e no litoral da África Ocidental, vastos lençóis de petróleo e gás natural. Esta riqueza mineral contribuiu em grande parte para sustentar a organização e a exploração humanas durante um longo período da história. Supõe-se, por exemplo, que o controle do comércio do ouro entre o oeste e o norte da África através do deserto foi, durante o período medieval, uma das principais razões do surgimento e da queda de impérios e reinos no Sudão Ocidental. É certo que, a partir do último milênio, o comércio do ouro e do minério de ferro atraiu os árabes à África Oriental. Por outro lado, inicialmente seduzidos pelas riquezas minerais da América Latina, os europeus, no decorrer dos últimos séculos, concentraram-se na África, transformando-a em reservatório colonial de minérios brutos para alimentar o crescimento das indústrias europeias. Todavia, durante o período pré-histórico, os minérios de importância capital para o progresso tecnológico do homem eram de tipo mais modesto, e sua distribuição mais difusa. Os mais importantes são os minérios líticos, de estrutura homogênea e grande dureza, oferecendo excelentes possibilidades de fissão. Distinguem-se, nessa categoria, as rochas ígneas vitrosas encontradas nas regiões vulcânicas da África Oriental, particularmente nos arredores do Gregory Rift Valley. Estas rochas foram a base da indústria paleolítica capsiense do Quênia, que produziu longas lâminas e diversos utensílios microlíticos. Outro material de boa qualidade são as formas siliciosas, como o quartzito, e as rochas de textura fina endurecidas, como o sílex, os xistos e os tufos. No Zimbábue, a indústria mesolítica bambata consumiu grandes quantidades de calcedônia, enquanto o sílex e a sílica do Eoceno eram utilizados no Planalto da Tunísia e no Egito, para onde se supõe tenham sido importados. O quartzito, dentre todos o mais difundido na África, sobretudo na forma de seixos presentes nos cursos d'água, foi a base das indústrias acheulenses do Paleolítico. Em certos lugares, como no curso médio do Orange, na África do Sul, os xistos endurecidos foram utilizados com a mesma finalidade que o quartzito. São, no entanto, inferiores às propriedades líticas dos anfibolitos de textura fina, conhecidos pelo nome de greenstones, e das rochas ígneas profundas ou intermediárias, como o basalto, o dolerito e o diorito, todas oferecendo material. Rosenfeld, A. 1965, p. 138. 370 Metodologia e Pré-História da África. Apropriado para a fabricação de machados e enxós. Estas rochas serviam também para a confecção de armas, como as pedras de arremesso, e de pontas de flecha. De todas as rochas ígneas de grande consumo, talvez o basalto tenha sido a mais utilizada na manufatura de recipientes de pedra, embora praticamente todas as variedades de rochas disponíveis tenham sido empregadas com esta finalidade. Os granitos, o diorito e o porfirito, rochas ígneas, foram utilizados localmente e de forma intensiva. Também eram conhecidas as rochas de menor dureza, como as calcárias. No Egito, por exemplo, chegaram a ser utilizadas rochas como a esteatita e a serpentina. Além do mais, a argila constituiu, em toda a África, a base da indústria da cerâmica, amplamente difundida e altamente diversificada, remontando ao Mesolítico. A importância dos minerais no desenvolvimento da tecnologia humana durante a pré-história vai além da simples fabricação de ferramentas, armas e recipientes. Abrange também a construção de moradias, onde o barro substituía o gesso. Edifícios públicos importantes, monumentos como as pirâmides do Egito exigiram grandes quantidades de rochas graníticas duras ou de quartzito.
Os minerais forneceram os pigmentos para as pinturas rupestres, algumas das quais, no Saara e na África Austral, conservaram-se admiravelmente até nossos dias. Os pigmentos eram obtidos através da trituração de diferentes tipos de rochas, como a hematita, o manganês e o caulim, misturando-se o resultante com elementos gordurosos ou resinosos. Mas foi certamente o ferro o minério de maior importância para o desenvolvimento da África no fim da era pré-histórica. A tecnologia moderna, devido à sua mecanização complexa e aos pesados investimentos econômicos que acarreta, torna necessária a exploração de jazidas relativamente ricas em minérios e em geral próximas umas das outras. Mas a situação na pré-história era menos restritiva. O laterito, ou crosta ferruginosa, recobre vastas zonas nas savanas herbosas da África e também reveste grande variedade de rochas, nos antigos platôs peneplanizados. Algumas variedades são tão ricas que constituíram a base das primeiras atividades da metalurgia do ferro. Tão logo foi descoberta, a técnica expandiu-se com rapidez de ponta a ponta do continente, marcando forte contraste com o cobre e o estanho, que, por se concentrarem em áreas muito restritas, não permitiram a ampla difusão da cultura do bronze na África, à exceção de algumas comunidades pré-históricas que faziam uso do cobre, como os habitantes do Planalto do Nordeste da Etiópia e os grupos Luba e Shaba. Deve-se, porém, salientar a existência de uma idade do cobre na Mauritânia, pelo menos 5 séculos antes da era cristã. 371 Geografia histórica. Aspectos econômicos. Os recursos vegetais e o crescimento populacional. Graças a seus recursos vegetais, o continente africano pôde suprir as necessidades de uma população cuja densidade não cessou de aumentar. Como já ressaltamos, a África é, antes de tudo, um continente de pradarias. Uma grande variedade de ervas vivazes cobre mais de 50% de sua superfície total. Em seguida vem o deserto, com cerca de 30%. Depois a floresta, com menos de 20%. No plano da ocupação humana, essa diversidade de meios ambientes foi importante na medida em que eles asseguravam a subsistência da caça, forneciam frutas ou raízes comestíveis, bem como materiais para a fabricação de utensílios, vestimentas, abrigos, e, finalmente, ofereciam cultígenos passíveis de aclimatação e transformação em culturas agrícolas. A zona das pradarias é, por essência, a reserva da caça africana, com sua grande variedade de antílopes, gazelas, girafas, zebras, leões, búfalos, búbalos, elefantes, rinocerontes, hipopótamos, sem contar a caça de pequeno porte. Assim, como salientou Clark, não é de surpreender que encontremos alguns dos mais antigos sítios de ocupação humana ao longo dos cursos d'água ou dos grandes rios, à beira dos lagos ou do mar, numa paisagem que, hoje, é a pradaria, a savana, o Sahel semidesértico ou o deserto. 3. A floresta era, em geral, despovoada. Com o tempo, porém, o crescimento populacional bem como o grande desenvolvimento das técnicas incitaram o homem a ocupar todo tipo de região. Do litoral aos altos planaltos montanhosos, do que é hoje deserto árido às profundezas da floresta densa. Convém lembrar, no entanto, que as atuais zonas de vegetação não correspondem necessariamente à situação existente nos tempos pré-históricos. Diversos ciclos de grandes variações climáticas marcaram o Saara, que, durante o Quaternário inferior, foi mais úmido e apresentou uma vegetação de tipo savana, que fornecia alimento para animais como o boi, o porco selvagem, pacochoerus, o antílope e o hipopótamo. Acredita-se que, por sua vez, a floresta equatorial tenha, simultaneamente, atravessado períodos mais áridos. Ao mesmo tempo em que se beneficiava das riquezas animais oferecidas pelas diferentes zonas de vegetação, o homem explorava essas mesmas áreas para abastecer-se de frutas e raízes comestíveis. A presença de florestas galerias ao longo dos cursos d'água nas regiões de pradarias permitia ao homem do Acheulense a coleta de frutas, sementes e nozes das florestas e das savanas. 3. Clark, J. D. 1970, p. 93-94. 372 Metodologia e Pré-História da África. Segundo Clark, muitos frutos selvagens, nozes e plantas da savana, acessíveis no norte da Zâmbia aos Naxikufu do Paleolítico Superior, tais como os frutos do mubuiu e do muzuku, são ainda hoje coletados regularmente e consumidos pelos povos de língua bantu.
4. Quando o crescimento populacional atingiu uma tal proporção que todos os tipos de meio ambiente foram virtualmente ocupados, a gama de produtos adequados ao consumo do homem deve ter aumentado consideravelmente. Acredita-se, por exemplo, que a grande importância atribuída a certos cereais pelas comunidades que viviam da coleta no Vale do Nilo antecipou o plantio intencional de grãos e conduziu à era da expansão agrícola, de efeito decisivo na ocupação humana da África. Além da caça e da coleta, as riquezas vegetais tinham uma importância capital no que concerne à provisão de utensílios, a indumentária e a moradia. Na extremidade sul do lago Tanganica, nas proximidades de Calambo Falls, foram descobertos utensílios de madeira em ótimo estado de conservação. Trata-se de alguns instrumentos curtos, afiados numa ou nas duas extremidades, e de bastões talhados de forma oblíqua, provavelmente utilizados como pá, todos remontando ao Paleolítico Inferior. Embora utensílios de madeira raramente tenham se conservado em outros lugares, parece que sua utilização era comum. Na floresta equatorial, o complexo industrial lupembiense do Paleolítico reflete nos seus bifaces nucleiformes toda a importância da técnica da madeira. Da mesma forma, a presença, na savana herbosa da Zâmbia e do Malawi, de diversos tipos de raspadores pesados entre os instrumentos líticos naxicofuenses do Paleolítico Superior pressupõe o uso constante da madeira e de seus sucedâneos na confecção de muitas espécies de cercas, estacas e armadilhas de caça. Nos locais em que a caça de grande porte era insuficiente para garantir o suprimento de peles, nas regiões arborizadas, por exemplo, usava-se a casca das árvores como vestimenta. É provável que os machados cortantes e encabados, como os encontrados nos arredores dos rochedos do Moela, no norte da Zâmbia, tenham servido para extrair a casca das árvores e prepará-las para a confecção de roupas, recipientes e cordas. A partir do Mesolítico, principalmente, os produtos vegetais passaram a ser utilizados na construção de abrigos, que substituíam a habitação nas cavernas. Assim, com galhos de árvores, colmo e palha trançada, construiu-se o corta-vento mesolítico, cujas ruínas encontradas em Guichos Springs datam de meados do 3 milênio antes da era cristã. No Neolítico, especialmente nas zonas onde havia sido descoberta a 4 Clark, J. D. 1970, p. 178. 373 Geografia Histórica. Aspectos econômicos. Agricultura. Multiplicaram-se e difundiram-se abrigos feitos de matérias vegetais e, às vezes, de barro e vegetais. Constituem, sem dúvida, o marco inicial do domínio cultural do homem sobre a paisagem. Mas, se a presença de moradias tão simples assinalou os primórdios da ocupação efetiva da superfície do globo pelo homem, foi a aptidão para escolher e domesticar novas plantas dentre as espécies selvagens que o cercavam que consagrou, finalmente, a sua superioridade. As condições que permitiram ao homem criar novas espécies cultiváveis, os cultígenos, a partir de suas variedades selvagens constituem ainda um tema controvertido para os cientistas. A contribuição da África para este importante evento, os enigmas que o cercam, são também objeto de polêmica. No atual estágio de nossos conhecimentos, de modo geral se admite que essa participação foi menos notável que a da Ásia. Empreendidas após a redação da obra monumental do botânico russo Vavilov, que se recusou a admitir a existência, na África, de outro centro de seleção digno deste nome que não as terras altas da Etiópia, pesquisas mais recentes passaram a apresentar uma perspectiva melhor orientada no que diz respeito à contribuição endógena da África para o desenvolvimento das culturas agrícolas. 5. Nesse aspecto, é incontestável que a savana foi sensivelmente mais importante que a floresta. Foi na savana que, entre o 4 e o 2 milênio antes da era cristã, selecionou-se grande número de variedades indígenas apropriadas ao cultivo. Grande número de cultígenos constituíram o complexo da agricultura com sementes, caracterizado pela semeadura como preparação ao cultivo. 6. Em contrapartida, algumas aclimatações empreendidas na floresta faziam parte do complexo das vegeculturas que implicam, enquanto fase precedente ao cultivo, o preparo de brotos, mudas, rizomas ou tubérculos. A aclimatação mais importante nessa região foi a do inhame, Dioscorea spp, do qual inúmeras espécies são atualmente cultivadas.
Outra planta domesticada na mesma região foi a palmeira do azeite ou dendezeiro, Elaeis guineensis. Apesar do número restrito de culturas aclimatadas, a descoberta da agricultura implicou uma nova e fecunda relação entre o homem e o seu biótopo. Significou sobretudo uma certa receptividade às inovações, como a difusão de cultígenos provenientes de outros horizontes. A África deve à Ásia e à América do Sul bom número dessas novas culturas. No quadro das riquezas vegetais naturais, o estabelecimento de uma preferência por um número limitado de plantas, indígenas ou estrangeiras, significou que o homem não só era capaz de 5 Vavilov, N. L. 1935. Ver cap. 27. 6 Porteres, R. 1962, p. 195-210. Ver cap. 27. 374 Metodologia e Pré-História da África. Extrair sua subsistência do meio natural, como também se punha a caminho de modificações biológicas maiores. A necessidade de arrotear terras para implantar novas culturas e de eliminar outras plantas que pudessem disputar com elas os elementos nutritivos do solo acarretou em toda a África mudanças radicais no caráter da vegetação. O fogo talvez tenha sido o elemento mais poderoso utilizado com aquela finalidade. Os testemunhos de sua utilização pelo homem africano remontam à fase mais recente do Paleolítico Inferior. Permitiram concluir que o homem já o empregava comumente na África há 60 mil anos. Entretanto, parece que, a princípio, ele o utilizou apenas para sua proteção, para a confecção de utensílios, talvez mesmo nas caçadas, incendiando o mato para desalojar a caça. Com a descoberta do cultivo, era natural que o homem usasse o fogo também para eliminar a vegetação nociva. Esta luta travada pelo fogo contra a vegetação e em benefício do cultivo afetou de maneiras diversas as plantas herbáceas e as árvores. Na savana, especialmente durante a estação seca, a erva queimava até o nível do solo, mas as raízes, enterradas, impediam sua destruição. As árvores, ao contrário, quando protegidas por cascas espessas, morriam ou tornavam-se disformes e retorcidas. A introdução do fogo no ambiente natural acarretou, assim, uma transformação considerável na paisagem, provocada pelo homem ao longo dos tempos. Como consequência das queimadas frequentes, que acabavam por destruir as espécies vulneráveis da floresta densa, criavam-se novas condições, favoráveis à expansão progressiva das pradarias. Na África Ocidental, este processo mostrou-se suficientemente dinâmico para estabelecer uma zona de savana derivada, ou antrópica, que se estende do sul até 6 de latitude norte. Na savana propriamente dita, constata-se que, sob o impacto de 2 queimadas anuais, o caráter da vegetação modifica-se segundo as características menores da paisagem, passando de pradaria, nas planícies, a uma savana arborizada nos terrenos mais rochosos. De fato, a preservação dessas matas residuais em terrenos rochosos levou a se pensar que, em uma grande parte do que hoje é a pradaria, a vegetação principal deva ter sido a floresta. De qualquer forma, as pradarias africanas proporcionaram ao homem do passado consideráveis fontes de recursos. Não só eram mais fáceis de arrotear, como também permitiam fácil locomoção. A facilidade de locomoção foi fator decisivo para o povoamento da África que é, por excelência, o continente das grandes migrações humanas, algumas das quais puderam ser reconstituídas. Morgan, W. B. e Pug, J. C. 1969, p. 210. 8 R. S. R. 1963. 375 Geografia Histórica. Aspectos econômicos. Graças a testemunhos arqueológicos, etnológicos, linguísticos e históricos. Esses grandes movimentos de população foram importantes dada a rapidez de difusão de ideias novas e principalmente de técnicas e instrumentos. A propagação foi por vezes tão rápida que as pesquisas para identificar os sítios de origem de uma determinada inovação quase sempre enfrentam grandes dificuldades. A mobilidade do homem sempre foi um fator vital na organização das populações em entidades políticas.
Dessa maneira, as savanas africanas tiveram influência benéfica, proporcionando as condições preliminares à criação dos estados. Dotados de meios de coerção, esses estados procuraram dominar outros grupos que dispunham de organização ou equipamentos militares inferiores aos seus. Uma vez vencidos, tais grupos deixavam-se assimilar ou refugiavam-se em redutos menos acessíveis ou hospitaleiros. Em resumo, o corolário do surgimento dos estados na zona das savanas foi a dispersão dos grupos mais fracos, menos organizados, para ambientes hostis. Zonas montanhosas e íngremes, desertos, florestas densas. Vê-se, portanto, que as riquezas vegetais desempenharam um papel preponderante na evolução histórica do homem na África. Além de provê-lo com abundantes reservas de frutas e tubérculos, permitiram a criação de culturas que, cuidadas e protegidas, proporcionaram-lhe novos e mais ricos meios de subsistência. O incremento dos recursos alimentares facilitou o crescimento regular da população africana. Segundo Carl Saunders, até 1650, o continente só perdia para a Ásia em termos de população. Seus 100 milhões de habitantes representavam mais de 20% do total mundial. Um dos fatores importantes do crescimento populacional foi também a maior segurança oferecida pelas entidades sociopolíticas melhor organizadas. Dada sua expansão mais acentuada na zona das savanas, torna-se fácil entender por que, à época, eram estas as regiões proporcionalmente mais povoadas do continente. Esta proporção irá modificar-se aos poucos a partir do século XVI, especialmente na África Ocidental, com o tráfico de escravos e a colonização estrangeira. Recursos animais e diversidade cultural. A distribuição das riquezas animais está estreitamente relacionada com a das riquezas vegetais. A África sempre foi considerada um continente particularmente. Carl Saunders, A.M. 1964. Atualmente, a população da África representa apenas cerca de 10% do total mundial. 376 Metodologia e pré-história da África. Rico em mamíferos. De fato, afirma-se que, excluindo o morcego, existem 38 famílias de mamíferos africanos. A distribuição desses animais no continente evoluiu no tempo e no espaço. Vestígios fósseis indicam que todas as regiões da África, em determinado momento, foram povoadas por grandes espécies selvagens. A região mediterrânea da África do Norte abrigou animais como o leão e o elefante, vários dos quais acredita-se tenham sido afugentados pelas grandes secas do Pleistoceno. A maior parte dos que restaram foi vítima, no decorrer dos 2 últimos milênios, de um apresamento desmesurado. É o caso, por exemplo, do fornecimento de animais aos anfiteatros romanos. Mais recentemente, em meados do século XIX, as tropas francesas do Duque de Aumale descobriram grandes quantidades de animais selvagens, inclusive leões, por onde quer que passassem na Argélia, das rochas íngremes do Constantino às planícies de Orã. O próprio deserto ainda conserva uma série de espécimes da fauna selvagem. Gazelas d'orca e dama, o adax, o oryx com chifres em cimitarra, o oryx algazel, etc. Sabe-se que no decorrer de períodos mais úmidos, muito remotos, essas riquezas foram incomparavelmente superiores, incluindo animais como o hipopótamo, a girafa, o búfalo gigante, hoje extinto, e antílopes de porte maior. São as savanas africanas, no entanto, o verdadeiro reduto da maior parte da caça de grande porte. Nas savanas do oeste, leste, centro e sul da África, encontram-se animais carnívoros, como, por exemplo, o leão, o leopardo, o gato-tigre africano e a hiena. Ali vivem também o búbalo, o topi, a gazela, o facoquero, o antílope ruão, a zebra, a girafa e a avestruz. É habitat natural do elefante, do búfalo, do rinoceronte negro, do alce de Derby e do alce do cabo, do cefalófo, do cob sing-sing e do cob dos juncais. A extensão do território ocupado por cada espécie modificou-se ao longo dos séculos. Todos esses animais sofreram, por parte do homem, grandes devastações. Na luta pela sobrevivência, certas espécies cederam lugar a outras, à medida que se modificavam as condições do meio ambiente. Assim, pode-se, por exemplo, atribuir a ausência do rinoceronte branco entre o Zambeze e o Alto Nilo Branco às modificações do clima e da vegetação durante o Pleistoceno, as quais beneficiaram o rinoceronte negro, mais agressivo.
Embora a maior parte da caça selvagem se encontre na floresta da África tropical, essa região é, em seu conjunto, menos favorecida no plano das riquezas animais. Entre os mais notáveis habitantes da floresta, encontram-se o Bucho de Sommer, F. 1953, p. 64, ver cap. 20. 377 Geografia histórica. Aspectos econômicos. Pig, ou porco do mato, o javali gigante, o bongo, os grandes macacos, como o chimpanzé e o gorila, bem como o okapi. Nesse caso também, as modificações do meio afetaram a extensão de territórios anteriores. Os vazios constatados nos povoamentos de bongos devem-se ao estreitamento do que outrora devia ser uma floresta densa cobrindo toda a África equatorial. A abundância de recursos animais foi sem dúvida bastante útil ao homem durante o longo período em que se dedicou basicamente à caça. As reservas pareciam a tal ponto inesgotáveis, que algumas comunidades africanas até hoje não ultrapassaram esse estágio de desenvolvimento. Os peixes representam outra categoria importante de recursos animais, sendo igualmente caçados desde o Mesolítico. Não só os cursos d'água, mas também os lagos de água doce, Rodolfo, Nakuru e Eduardo na África Oriental e Central, Chad na África Ocidental, atraíram os primeiros grupos de homens por sua piscosidade. 11 Entre os rios, o Nilo teve, evidentemente, uma importância especial. Às suas margens foram encontrados vestígios de comunidades que utilizavam arpões e anzóis feitos de osso e que também caçavam e consumiam hipopótamos e crocodilos. Observa-se ainda hoje, em toda a África, o uso de simples canoas esculpidas em troncos de árvore para a pesca nas águas do interior. Algumas poucas comunidades de pescadores chegaram a construir canoas relativamente grandes para se aventurar na pesca no litoral marítimo. Em nenhum lugar, até época recente, a evolução técnica foi suficiente para permitir a exploração dos abundantes recursos dos oceanos que rodeiam o continente. A extraordinária riqueza e variedade da fauna terrestre forneceu uma enorme reserva potencial de animais domésticos. Contudo, a domesticação de animais na África restringiu-se praticamente ao jumento, ao gato, à galinha d'Angola, ao carneiro e ao boi. 12 Essa modesta performance deve-se à influência, durante o Neolítico, de métodos mais antigos e eficazes experimentados na Ásia. Foi nesse período que o continente se iniciou no pastoreio. Segundo Clark, os primeiros pastores neolíticos apareceram no Saara no decorrer do V-milênio antes da era cristã, ou talvez ainda mais cedo. Conduziam rebanhos de gado de chifres longos ou curtos, cabras e carneiros. E assim prosseguiram até que a crescente dessecação do Saara de lá os expulsasse. O pastoreio, todavia, não se desenvolveu de maneira uniforme em todos os meios do continente, enquanto a maior parte das comunidades logrou dominar. 11 cf. Putum, ver cap. 20. 12 Clark, J. D. 1970, p. 204. 378 Metodologia e Pré-História da África. As variedades menores de gado, apenas uma minoria conseguiu domesticar as maiores, como foi o caso dos Tuareg do Saara, dos Peu da savana da África Ocidental e dos Maasai das pradarias da África Oriental, que continuaram ligados à vida pastoril, renunciando a qualquer tentativa de combinar este modo de vida com o agrícola. Seguindo incessantemente seus rebanhos em busca de água e pastagens, essas comunidades mantêm até hoje uma vida nômade na sua mais pura forma. Alguns grupos bantu da África Oriental conseguiram, entretanto, associar a criação de gado à prática agrícola, em proveito de ambas as atividades. Pode-se apontar como um dos elementos que detiveram o desenvolvimento do pastoreio na África a proliferação de outras espécies animais, que exerceram influência particularmente negativa sobre a expansão das riquezas do continente. O primeiro caso a se mencionar é o da mosca tsetse. Grande e bastante móvel, é ela o principal, não o único, transmissor da tripanossomíase, infecção que provoca no homem a doença do sono e que é mortal para os animais. A mosca tsetse é encontrada atualmente numa faixa que atravessa a África entre 14UN e 14US, com exceção apenas dos territórios com altitude superior a 1000 m, relativamente frios, e das regiões de vegetação rasa, onde a estação seca é demasiado quente e árida para permitir a reprodução da mosca. A presença da tsetse na África data de épocas muito remotas.
Impressões fossilizadas desse inseto encontradas na América do Norte em camadas do Mioceno permitiram concluir que sua propagação foi bem maior nos tempos pré-históricos. 13. Seu desaparecimento de certas regiões da África ou de outras partes do mundo pode ter se devido a uma combinação de mudanças climáticas, barreiras naturais e glaciação. É provável que, mesmo na África, as alternâncias climáticas do Pleistoceno tenham exercido influência considerável não só sobre a distribuição das diferentes espécies de tsetse como também sobre seu grau de nocividade. As regiões infestadas por essas moscas constituíram uma barreira muito eficaz ao desenvolvimento da criação. Os pastores depressa devem ter compreendido que seus rebanhos corriam grandes riscos ao atravessar as zonas infestadas. Assim, descida dos rebanhos para o sul, a partir da África do Norte, ficou condicionada à existência de corredores livres de moscas, tanto naturais quanto criados por comunidades agrícolas organizadas e suficientemente densas. Um bom exemplo desses últimos é dado pela migração, há cerca de 9 séculos, de 13 Coquerel, T.D.A. 1907, 1909, 1919, p. 311. 379 Geografia histórica. Aspectos econômicos. Pastores criadores que formaram, graças à fusão com outros povos, a sociedade dos Tutsi e Hutu de Ruanda e do Burundi atuais. Sem dúvida, a história da África teria sido diferente se o continente não tivesse conhecido a tsetse, uma vez que a presença dessa mosca impossibilitava a utilização do gado de grande porte pelas comunidades agrícolas. Esses animais nunca foram empregados para tração. Tampouco se criaram condições para a descoberta da roda, de fundamental importância. Por outro lado, a facilidade de deslocamento de certos povos, propiciada pela presença do gado de montaria, não deixou de incitá-los à agressão e, eventualmente, ao domínio político sobre povos sedentários. 14. O mosquito transmissor da malária e o gafanhoto representam também fatores zoológicos adversos. Dentre as muitas espécies de mosquitos capazes de transmitir os diferentes tipos de parasitas da malária, algumas são mais atraídas pelo sangue humano que outras. O mosquito transmissor mais frequente na África é o Anopheles gambiae, de difícil erradicação pois, alimentando-se também do sangue animal, consegue sobreviver mesmo quando temporariamente impedido de atacar o homem. O mosquito em geral procria em águas estagnadas, sendo mais incidente nas imediações de pântanos e rios. Sua reprodução cresce com o aumento das chuvas, e as altas temperaturas estimulam tanto o desenvolvimento de suas larvas quanto o ciclo do plasmódio no inseto adulto. Já as temperaturas mais frias dos locais de maior altitude reduzem sua virulência. Assim, a malária endêmica tende a desaparecer em altitudes acima de 1000 metros, ainda que sua transmissão possa persistir. Não se sabe ao certo desde quando esse mosquito é parte integrante do meio humano na África. A grande porcentagem de células de Golgi encontradas em muitas populações africanas parece indicar uma longa e estreita relação entre essas células e a evolução da população na África. Tal peculiaridade certamente se deve ao impacto multissecular da seleção, que favoreceu a sobrevivência dessas populações em condições de infecção hiperendêmica da malária. Na medida em que tornou bem menores as chances de sobrevivência de grupos humanos não adaptados, o mosquito da malária também desempenhou papel importante na história do continente. Até o século XX, ele efetivamente desencorajou os europeus na tentativa de se instalarem sob o clima quente e úmido da África Ocidental, resguardando, assim, a região dos problemas interraciais que abalaram a história das terras altas da África do Norte, do Leste, do Centro e do Sul, vítimas da colonização. 14. Ver a esse respeito o papel da cavalaria na formação dos estados, sobretudo ao norte do Equador. 380 Metodologia e pré-história da África. Os gafanhotos fazem parte das pragas tradicionais da África. São insetos grandes, que normalmente vivem solitários ou em pequenos grupos. São encontrados nas zonas de transição das vegetações, às margens do deserto ou da savana herbosa e da floresta. Ao sul do Saara encontram-se 3 tipos principais: o gafanhoto vermelho, o gafanhoto migrador africano e o gafanhoto do deserto. Os 3 requerem 2 tipos diferentes de habitat: solo desértico para depositar os ovos e paisagem verde para alimentar-se.
Quando, por motivos diversos, seu terreno de alimentação se restringe demasiadamente, esses insetos se agrupam em enormes enxames e invadem zonas próximas ou distantes. Exemplos de tais invasões em passado muito remoto não são facilmente identificáveis, embora o Antigo Testamento faça referência ao gafanhoto como uma das pragas que afligiram o Egito ao tempo de Moisés. A partir do século XIX, os registros de invasões tornam-se mais abundantes. Sabe-se que a África Central sofreu sucessivos ataques de gafanhotos entre 1847 e 1854, 1892 e 1910 e, mais recentemente, entre 1930 e 1944. Para as populações agrícolas sedentárias, as depredações causadas pelas nuvens de gafanhotos, sobretudo quando ocorrem logo antes da colheita, podem significar uma passagem brutal da abundância à fome. Quando, no passado, condições climáticas adversas, como a seca, por exemplo, coincidiam com essas invasões, sobrevinham grandes transtornos políticos e sociais. As reservas de água e a mobilidade humana. Não se deve subestimar a importância das reservas de água na evolução da história da África. Se há áreas do continente com os mais altos índices pluviométricos do mundo, outras há que apresentam os índices mais baixos. As imensidões do Saara e do Kalahari são o testemunho irrefutável da implacável aridez de grandes porções da África. Mas, além dos desertos, a vasta zona das savanas recebe precipitações apenas satisfatórias, o que torna a vida humana, nessas regiões, em grande parte, dependente das caprichosas flutuações dos ventos portadores de chuva. O fato não seria tão alarmante se fosse possível recorrer a outras fontes de água, como rios, lagos e lençóis freáticos. Em extensas áreas do continente, todavia, e em especial nas regiões relativamente quentes das terras baixas, os vales fluviais estão infestados de insetos nocivos, tornando-se impróprios ao estabelecimento do homem. Além do mais, o regime dos rios acompanha de perto o das chuvas, sendo de pouca ajuda durante os períodos de precipitações insuficientes ou de prolongada estiagem, quando secam até mesmo os leitos dos rios. Excetuando-se o Vale do Nilo, a tecnologia. 381 Geografia histórica. Aspectos econômicos. Tradicional não conhecia meios de armazenar água para as épocas de seca. O pequeno desenvolvimento tecnológico impedia também o aproveitamento das águas subterrâneas localizadas além de certa profundidade, mesmo em áreas de bacias artesianas, por exemplo, onde as estruturas geológicas favorecem a retenção de grandes reservas. O embasamento rochoso de grande parte do continente reduz a capacidade de armazenamento de água em lençóis abundantes, tornando os habitats humanos exclusivamente dependentes das precipitações anuais. A escassez de água resultante das condições de seca rigorosa sempre foi uma das características da vida africana. A história climática do Pleistoceno mostra que nas várias regiões do continente houve provavelmente um regime cíclico de longos períodos de precipitações mais ou menos intensas. De qualquer forma, a seca representa uma pressão do meio ambiente sobre os grupos humanos. Ela os força a reagir. Quase sempre essas reações se traduzem pela procura de zonas mais irrigadas para estabelecimento definitivo ou temporário. Tais movimentos migratórios podem ser pacíficos, porém muito frequentemente tendem à agressividade, o que vai depender do modo como estão organizados e como são dirigidos. A história de muitas comunidades africanas registra suas migrações ou as incursões que sofreram por parte de grupos migratórios mais poderosos, que as submeteram, obrigando-as a uma reorganização social. Nas regiões em que existe água em quantidade suficiente, pluvial ou subterrânea, em que a agricultura pôde desenvolver-se, uma população organizada cresce segundo um processo de evolução social progressiva no árduo caminho do domínio da natureza. As safras amadurecem, ricas e variadas, chegando o ritmo de sua maturação a determinar o ritmo da vida social. A época da colheita adquire especial importância, e são instituídos rituais para santificar o inexplicável evento, atribuído a alguma força natural benigna.
A ascensão na escala social dessa população organizada depende de alguns fatores, sendo um dos principais a abundância dos recursos alimentares, que permitirá a divisão do trabalho no seio da comunidade, favorecendo a emergência de grupos especializados em determinadas atividades. Essa evolução depende não só das reservas de água como também da fertilidade dos solos, os recursos do solo e a evolução social das comunidades. As características geológicas de extensas regiões da África são, em grande parte, determinantes da qualidade dos solos. Dada a variedade de rochas do embasamento, o caráter dos solos que se formaram sobre elementos análogos é 382 Metodologia e pré-história da África. Também extremamente variável. No entanto, sua fertilidade é, frequentemente, medíocre. Essas rochas apresentam, em geral, reservas suficientes da maioria dos elementos minerais necessários à alimentação das plantas, mas sua variabilidade implica mudanças abruptas dessas condições em curto raio geográfico. Os solos formados sobre rochas sedimentares tendem a manter maior uniformidade em grandes áreas. Todavia, nada tem em comum com as extensas regiões de solos altamente produtivos, como o Chernozem dos trigais da Ucrânia e das pradarias da América do Norte. A interação de características do solo e fatores climáticos determinou a fertilidade da terra e sua capacidade de suprir, por longo período, as necessidades de uma população densa. Nas regiões úmidas, por exemplo, a ilusão de fertilidade provocada pelo crescimento luxuriante da vegetação dissimula a natureza frágil do solo. Uma vez removida a vegetação natural, as substâncias orgânicas do solo rapidamente se desintegram sob o efeito de uma intensa ação bacteriana estimulada por temperaturas geralmente elevadas. Em pouco tempo, a fertilidade decresce, o produto das colheitas diminui, e a população humana é forçada a procurar novos sítios. Nas regiões subúmidas, por outro lado, a fertilidade do solo é muito maior. No entanto, as variações periódicas de umidade favorecem a formação de grandes crostas de laterito, impróprias para o cultivo. A presença dessas crostas acarreta a disseminação de solos moderadamente férteis, cujas possibilidades de alimentar densas populações humanas são bastante reduzidas. Tais condições são características dos solos encontrados na África Ocidental, ao norte da zona da floresta, e nos planaltos da África Central, às margens da Bacia do Zaire. Nas terras semiáridas, sujeitas a precipitações moderadas, também são encontradas essas mesmas crostas ferruginosas, embora mais disseminadas. Consequentemente, os solos castanhos arenosos dessa região são mais férteis e produzem safras razoáveis em anos de pluviosidade satisfatória. O solo do deserto, que aparece mais ao norte, é superficial e de perfil pouco desenvolvido, carecendo de matérias orgânicas. Uma das características marcantes da geografia da África reside, portanto, na pequena extensão dos solos realmente férteis e em sua extrema disseminação. Compreendem eles os solos argilosos profundos, derivados do basalto e de outras rochas vulcânicas do Pleistoceno e de épocas mais recentes, encontrados principalmente em regiões da África Oriental. Na floresta densa, apresentam superficialmente uma coloração chocolate, sendo de cor vermelha nos níveis inferiores. Igualmente férteis são os ricos solos aluviais, derivados dos mesmos tipos de rochas e encontrados nas planícies de inundação de rios como o Nilo. 383 Geografia histórica. Aspectos econômicos. Possibilitando abundantes colheitas, esses dois tipos de terreno favoreceram o crescimento de densas populações humanas. Quando tal concentração conduziu a um alto grau de organização social e de controle do meio ambiente, como ocorreu no Vale do Nilo durante o Neolítico pré-dinástico, reuniram-se as condições para uma aceleração do progresso. Isso implicou, no caso citado, o desenvolvimento de uma civilização urbana, a diferenciação de classes, um artesanato refinado, uma arquitetura monumental e, finalmente, o uso da escrita. Foi o resultado não só de relações cada vez mais regulares com a Mesopotâmia, mas também da possibilidade de manter uma população densa, composta de vários grupos sociais, graças à prosperidade de uma agricultura, que, para a época, deve ter sido impressionante. Condições semelhantes estabeleceram-se, mais tarde, em outras regiões da África.
Por exemplo, na curva do Níger, quando da criação do Império de Gana, no início do período medieval. Mas, apesar de outras áreas apresentarem solos relativamente férteis, vastas extensões do continente, em particular as planícies de altitude, que há milhões de anos vêm sofrendo os efeitos da lixiviação, possuem solos de pequena espessura que carecem de nutrientes, sendo ainda hoje de limitado interesse para a agricultura. Nessas regiões, foi unicamente através da alternação de culturas que o homem conseguiu sobreviver desde o Neolítico. Esse tipo de economia representa evidente desperdício no que concerne ao uso do solo, tendo sido obstáculo à formação de comunidades relativamente densas. A distribuição esparsa da população em extensas áreas do continente, bem como os efeitos dessa dispersão na evolução social devem ser considerados como um fator nefasto na história da África. É indiscutível que a fertilidade de qualquer região depende tanto de suas características próprias quanto da eficácia da exploração do solo. Também é certo que, em outras regiões do mundo, sociedades que hoje atingiram um alto nível de evolução social atravessaram fases em que sua economia dependeu, igualmente, de culturas acidentais. Na África, a exploração racional do solo é de fundamental importância para a evolução social. Determinante no passado, ela indica o caminho a seguir para encetar seriamente o ciclo de um progresso decisivo. Conclusão. A geografia histórica da África, sobretudo no que diz respeito aos aspectos econômicos, apresenta a imagem de um continente com o qual a natureza se mostrou de uma benevolência extrema, ao menos superficialmente. 384 Metodologia e pré-história da África. Caráter aparente da magnanimidade da natureza, tão bem ilustrado pela frágil exuberância da floresta tropical, constituiu uma espécie de armadilha para os povos do continente. Encontrando condições fáceis de sobrevivência, certas comunidades ignoraram os imperativos prementes da evolução social. Sem dúvida, aqui e ali apareceram alguns homens ou grupos que procuraram estimular seus semelhantes ao progresso. Suas exortações, entretanto, muitas vezes ficaram sem resposta. Mais que qualquer outro fator, a intervenção estrangeira teve, certamente, um efeito sinistro sobre o desenvolvimento geral do continente no decorrer da longa e implacável história do comércio escravo. Mas o fato de uma tal intervenção ter sido possível não constituiria já uma severa advertência aos riscos a que está exposto todo grupo humano que deixa de zelar continuamente pela constituição de organizações sociais cada vez mais coesas, extensas, complexas e fortes, que possibilitem fazer frente a eventuais desafios? A história da África de nada nos servirá se não salientar esse fato. A geografia contemporânea da África revela um continente ainda rico em recursos naturais, como na pré-história. Seu passado colonial recente contribuiu, no entanto, para criar uma situação em que grande parte dessa riqueza foi largamente explorada e exportada como matéria-prima para atender a demanda de outras sociedades. Além disso, a exploração desses recursos, por exigir avançada tecnologia, só se faz possível com a condição de que os povos africanos se organizem em grandes comunidades integradas, de forma a constituir bases sólidas para um real desenvolvimento. A história de 2 décadas de independência política deixa uma impressão ambígua. Ao que parece, ainda está longe de ser compreendida a necessidade de se edificar tais complexos para fazer frente a outras comunidades similares, cada vez mais numerosas. O propósito deste esboço de uma geografia histórica e econômica do continente africano, se é que se pode defini-lo, é o de lembrar que a natureza não determina nem o destino de um povo nem sua trajetória. Não coage. No máximo, influencia. Os povos, bem como os indivíduos, sempre foram e continuarão sendo os arquitetos de seu próprio destino. 385 Geografia histórica. Aspectos econômicos. Figura 14.1 Os recursos minerais da África, mapa extraído de Lafrique, coleção A. Journaux, Atier, 1976.